Algumas medidas de segurança adotadas por um shopping de Campinas podem ter evitado um tumulto no local ontem à noite. O rolezinho, como tem sido chamado o encontro de jovens, havia sido marcado pela internet. Conhecido como rolezinho, foi marcado pelas redes sociais. Cerca de 1000 jovens combinaram pela internet de se encontrar neste shopping no Jardim Aurélia. A polícia militar foi mobilizada e cercou o local. Uma base da PM ficou de prontidão em frente ao centro de compras. Algumas entradas foram fechadas e vigilantes ficaram de plantão. Carros de diversas empresas de segurança ficaram espalhados em pontos estratégicos. Os estacionamentos também receberam reforço. O movimento de adolescentes foi intenso por volta das 7 horas da noite, mas nenhuma confusão foi registrada. O rolezinho ficou conhecido na capital paulista e causou tumultos em centros comerciais nos últimos meses. Em Campinas, o encontro fracassou e a maioria dos jovens não apareceu. Nesta semana, um jovem morreu depois de ser atropelado na Avenida Princesa do Oeste, em Campinas. Ele usava fones de ouvido e foi surpreendido pelo carro. Segundo a INDEC, casos como este de atropelamentos por distração têm se tornado cada vez mais frequentes por causa do uso de equipamentos eletrônicos. Há cerca de um ano, Dona Helena foi atropelada no centro da cidade. A artesã conta que atravessou a rua sem prestar atenção no fluxo de veículos. Eu fui atravessando, simplesmente tudo bem, foi culpa minha, que eu estava distraída. Aí o carro bateu em mim e resultado, acordei no hospital, né? De acordo com o levantamento realizado pelo IBGE em 2012, 66% dos atropelamentos registrados no Brasil foram causados por causa da distração e imprudência dos pedestres, cenário que é facilmente confirmado nas ruas. Apesar da faixa de pedestres estar logo ali, sempre por perto, muitas pessoas preferem cortar o caminho e assim aumentar o risco de acidentes. Vale até dar aquela corridinha ou atravessar praticamente junto com os carros. Alguns param para olhar quando já estão no meio da avenida. O semáforo próprio para o pedestre também é ignorado. Apesar de estar no vermelho, quase ninguém respeita. E tem gente que ainda garante ter cuidado na hora de passar para o outro lado da rua. Procuro, mas nem sempre eu estou atento, não. Eu vi que você atravessou no vermelho ali, você percebeu? Exatamente, é a correria. Este flagra comprova o conteúdo da pesquisa. O homem ignora o sinal vermelho e a faixa de pedestre também não foi usada por ele. E os problemas não ficam por aí. As travessias podem se tornar ainda mais perigosas com o uso de celulares e fones de ouvido. Tem crescido em 66% os atropelamentos por questão de desatenções, ou seja, estão utilizando muito dispositivos móveis, como fones de ouvido, tablets, celulares, e as pessoas não prestam atenção quando ao cruzar as grandes avenidas e faixa de segurança. De acordo com a INDEC, em 2010 foram registrados 713 atropelamentos na cidade, com 42 vítimas fatais. Em 2011, 632 pessoas foram atropeladas e 42 morreram. No ano passado, 33 pessoas perderam a vida por causa deste tipo de acidente. Apesar da diminuição dos casos, é preciso ficar atento, principalmente neste período de festas, onde aumenta o movimento de carros e pedestres. Dona Helena, depois do susto, fica atenta a tudo no trânsito para não correr o risco novamente. Hoje eu só atravesso na faixa, pelas passarelas, eu não me arrisco mesmo. Foi um exemplo para mim, porque eu senti na pele, né? Então, hoje em dia, meus filhos, e eu sempre atenta. Nesta época do ano, muita gente viaja, seja para aproveitar as férias ou para passar o Réveillon em outra cidade. Mas esse aumento no tráfego faz crescer também em 15% os atendimentos aos motoristas nas rodovias. Isso porque muitos pegam a estrada sem checar itens básicos do veículo. Os números de atendimentos de socorro mecânico e remoção de veículos nas rodovias surpreendem. Do começo do ano até outubro, foram 270 ocorrências por dia no sistema Anhanguera Bandeirantes, 22 no corredor Dom Pedro e 36 na Santos Dumont.
A quantidade de veículos que param nas rodovias já é considerada alta e deve crescer ainda mais no período de férias. A concessionária Colinas atende 98 motoristas diariamente nos 300 quilômetros de rodovias e espera um aumento de cerca de 15% no fim do ano. Basicamente, essas ocorrências estão relacionadas ao período de férias e ao pessoal que sai para a rodovia sem os devidos cuidados com o seu veículo. A maioria das paradas são por panes no motor e falta de combustível e de ferramentas ou estepe para a troca de pneus. 70% das ocorrências registradas são de carros mais antigos. Antes de pegar a estrada, os motoristas precisam fazer revisões e checar os itens básicos dos veículos. Ficar muito atento aos itens de segurança, que é macaco, triângulo, chave de roda, verificar o estepe, se tem pressão nos pneus, né? Isso é muito importante para evitar problemas na sua viagem. Ainda hoje você vai ver, Guarda Municipal descobre um desmanche de veículos em uma chácara em Campinas depois de denúncia anônima.